Ao vivo. Oi, boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam bem? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver bem? Tudo certo por aí? Estão tão ansiosos quanto eu? Acho que não, né? Acho que eu sou a mais ansiosa da sala no momento. Bastante gente entrando agora na sala, né? Acho que estavam inscritos e estão conectando agora na sala junto com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, sinalizem se vocês não estiverem ouvindo, se eu estiver falando muito baixinho, ouvindo bem, que legal, que bom. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou a Drica, meu nome é Adriana Voit, eu trabalho na Senior Sistemas, uma casa de software aqui de Blumenau, Santa Catarina. Estou na Senior há 11 anos, entrei aqui como tradutora e há 4 anos estou na Universidade Corporativa. E agora a gente vai conversar sobre essa iniciativa que a Senior teve, que deu excelentes resultados, para a gente compartilhar um pouquinho do que deu certo conosco e ver se é útil para vocês também. Então, esse foi um caso apresentado no KM Brasil em 2016. Foi um caso que explicou um pouco sobre a aplicação da gamificação para a resolução pontual de um problema e que também serviu como base para uma mudança de um programa completo, uma atualização de um programa de certificação completo. Então, o KM aconteceu ano passado, em São Paulo, foi um evento belíssimo. E agora essa iniciativa do seriado, né, uma iniciativa bem importante, para que a gente possa aprender um pouquinho das iniciativas que foram apresentadas ano passado, mas que não dava para assistir todas ao mesmo tempo, né? Então, algumas que a gente perdeu ano passado ao vivo, a gente pode rever aqui nesse seminário. Eu estou bem contente com essa iniciativa da SBGC. Então, aqui, na Sênior, a Sênior em Blumenau, Dionei sem som e sem imagem. Mais alguém sem som e sem imagem? Isso, é só atualizar a página, né, Sibeli? Muito obrigada. Legal. Isso aí, só atualizar a página. Que bom, muito obrigada. Então, a Sênior aqui em Blumenau é esse prédio verde, lindo, grande, e essa é a nossa matriz. Nós também temos filiais pelo Brasil, temos filiais no Rio Grande do Sul, filiais em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul e em Pernambuco. Nós comercializamos soluções para gestão de pessoas, solução, né, software para gestão empresarial, para gestão de logística, para gestão de acesso e segurança, para gestão de CRM. Então, nós somos soluções para gestão. É a hashtag da Sênior Soluções para Gestão. E essa é o que a gente comercializa, essa é a nossa rede, esse é o nosso negócio. Então, assim, as nossas soluções, elas, para chegarem lá, né, nos usuários desses softwares, nós temos mais de 3 mil pessoas envolvidas. É bastante gente. Os nossos contratos ativos, eles giram em torno de 90 mil.
os nossos usuários ativos, por exemplo, no gestão empresarial, no nosso software de ERP, são mais de 3.700. São mais de 370 mil. Para ver que o meu forte não é números. Ainda bem que eles estão escritos bem declaradamente ali no slide. Então, assim, nossa primeira solução com a qual a gente deu o pontapé, né, no mundo dos negócios aqui no Brasil foi com a solução de folha de pagamento, ela era conhecida como Ruby. Então, hoje nós temos 64 milhões de folhas processadas pela nossa solução de gestão de pessoas por ano, é bastante coisa. E temos mais de 4 milhões de colaboradores que têm o seu controle de acesso, sua marcação de ponto, seu gestão de pessoas sendo gerido e administrado pela nossa solução. Então, a nossa rede ela é bem grande, bem complexa. Qual é o nosso negócio, né? Solução para a gestão das organizações. A nossa missão é criar um diferencial competitivo para nossos clientes com soluções inovadoras, pessoas comprometidas e valorizadas, com sustentabilidade para o nosso negócio. A nossa visão é ser a melhor escolha de solução para a gestão. E os nossos valores são ética, inovação, valorização das pessoas, qualidade, foco do cliente, maximização dos resultados. Esses são alguns dos nossos clientes. Eles são grandes, né? São parrudos. E tendo, então, assim, soluções para gerir as organizações. As soluções são grandes e complexas, elas envolvem vários negócios, vários conhecimentos. E os clientes também, da mesma forma. Então, para a gente organizar um pouco desses conhecimentos, desses aprendizados, a gente criou a Universidade Corporativa Sênior. Então, ela estrutura os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados, tanto das nossas soluções, né, quanto os aprendizados que nós precisamos ter também para trabalhar aqui dentro da Sênior. Ela estrutura em forma de treinamento gravado, em forma de leituras, conteúdo, numa plataforma que é o CS Online, e a gente mantém essa estrutura na Universidade Corporativa, mantém os treinamentos internos de capacitação para a formação dos nossos colaboradores. Ela é ali que a gente organiza bastante desses conhecimentos, a Universidade Corporativa Sênior. E a universidade também tem que ser grandinha e também tem que acomodar bem bastante conteúdo, como é o nosso caso, né? Então, a gente tem a média de 4 mil consumidores desses conteúdos. Entre eles existem colaboradores dos canais de distribuição das nossas soluções, existem os clientes, existem os consultores, que são consultores aqui da Sênior, são consultores dos canais também, com bastante... É um público bem diversificado e bem amplo, que acessa a nossa plataforma, que faz uso da nossa universidade corporativa. Lá a gente tem mais de 400 cursos assíncronos publicados, temos mais de 1.050 matrículas feitas por mês em treinamentos assíncronos, então é bastante coisa. A gente tem uma média de 1.000 horas em atividades à distância por mês. E mais de 827 turmas presenciais entre canais, clientes e colaboradores. Então, também é um número bastante expressivo, também é um público bastante amplo que a Universidade Corporativa dá conta. E o principal insumo, tanto para produção, quanto para manutenção, quanto para uso dessas soluções que a gente cria aqui, que a gente faz aqui, dá o suporte aqui, comercializa aqui, quanto para os serviços que a gente também presta de implantação, de suporte dessas soluções, é o conhecimento de negócio, de produto, de tecnologia, de tendências, que as pessoas envolvidas na nossa cadeia de valor aplicam. Então, o conhecimento que elas têm e o conhecimento que elas aplicam
é o insumo para a gente poder continuar evoluindo com esse conhecimento, seja na solução, seja no trato com ela, né? E sendo a sênior de abrangência nacional, como é que a gente vai gerir esse conhecimento técnico, né, nacionalmente? É um desafio. Então, a gente delimitou, assim, estruturou como é que a gente ia fazer isso, né? Então, na parte de capacitação, na parte de estudo do conteúdo, de treinamentos, aconteceu indexação e oferta de conteúdos. Então, com isso nasceu uma biblioteca, que é composta por videoaulas, por documentação, por apostilas de treinamento e também por testes de conhecimento. Então, temos na biblioteca videoaulas, temos literatura, temos o material didático que os alunos das videoaulas usam, temos os testes de conhecimento que são aplicados durante os treinamentos dessas videoaulas. E o objetivo dessa parte é disponibilizar o acesso contínuo ao conhecimento que é essencial e é estratégico para o negócio. Então, continuamente, esse conteúdo é atualizado, é utilizado, é gerido, alimentado. A outra parte desse trabalho é a certificação técnica de produto. Então, enquanto por um lado a gente capacita o conhecimento dessas pessoas, por outro lado a gente assegura de que esse conhecimento está lá, está sendo atualizado, que as pessoas estão aptas realmente a trabalhar e a prestar serviço e a usar as nossas soluções, os nossos softwares. Então, a certificação técnica de produto é uma prova, como o nome de certificação diz, ela é formada por um banco de questões bem grande e essas questões formam a prova de cada candidato à prova. Essas questões são sorteadas por meio de um banco de questões randomizado e cada candidato que senta para fazer uma prova tem a sua prova, porque o sorteio desse candidato escolhe algumas questões que não escolhe para outro candidato. E qual é o objetivo? De ter um programa de certificação técnica avaliando realmente cada produto sênior, cada solução sênior. É assegurar ao cliente o conhecimento em negócio e em produto que os profissionais da rede sênior têm e usam e aplicam no seu dia a dia, quando trabalham. Então, essa certificação técnica também tem uma história dentro da sênior, né? Ela nasceu em 2004, foi implantada e ela acontecia sempre de maneira presencial. Presencialmente, havia um fiscal de prova que recebia os candidatos numa sala, aplicava essa prova e monitorava. Em 2008, esse modelo passou a ser acompanhado de uma evolução tecnológica. Em 2008, a Sênior implantou também o modelo de certificação à distância, certificação EAD. Então, começou a ter também, além da monitoria presencial, começou a ter a monitoria à distância, que ela acontece por meio de um ambiente virtual. O aluno, o candidato à prova, senta sozinho com o seu computador nesse ambiente virtual, se submete às questões dessa prova. Ele é fiscalizado também individualmente por um fiscal de prova que está à distância, em um lugar remoto, fiscalizando esse candidato por meio de câmera, de microfone, de áudio, enquanto ele está realizando a prova. E em 2011, então, esse programa de certificação recebeu mais provas, né? Como que funcionava até então? Nós oferecíamos a prova de certificação da solução como ela era. O candidato fazia, então hoje eu fazia uma prova e amanhã, ou ano que vem, eu fazia a mesma prova de novo para garantir que eu ainda estava certificado dentro daqueles conhecimentos. E aí, com a evolução da solução, com as atualizações de versão, a gente incorporou para esse programa também a prova de novidades. Então, uma vez que eu já sou certificada na prova como um todo, na solução como um todo, uma vez que a solução tem uma atualização sendo oferecida para o mercado, eu posso me submeter a uma prova que também certifica o conhecimento apenas nessa versão de atualização. Então, foi a prova de novidades implantada no programa em 2011. Com isso, o programa ficou um pouquinho mais complexo, um pouquinho maior,
E aí todas as questões do banco de certificação passaram por uma revisão em 2012 para avaliar, né? Está acompanhando a evolução da solução, pode melhorar. Então foi feita essa revisão de todas as questões do banco em 2012. Com isso, novas questões entraram para o banco, algumas questões foram aprimoradas, e esse programa foi ficando um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo. Então, em 2014, a gente percebeu que o programa mesmo todo, né, de certificação técnica de produto, podia ser repaginado, ele podia ser atualizado, podia ser um pouquinho mais moderno. E aí, com isso, em 2015, a gente, já desde 2014, foi trabalhando nessa remodelagem do programa de certificação. E para fazer um programa que fosse realmente assim bem legal e bem bom para o público que se submete a essas provas e para toda a rede, né, para o cliente que faz uso de que faz uso de profissionais que dominam esse conhecimento, que se submetem à prova de certificação, a melhor maneira da gente entender a necessidade e onde melhorar era aplicar uma pesquisa de satisfação. Então, em 2014, no primeiro semestre, a Sênior aplicou uma pesquisa de satisfação no público-alvo desse programa. E essa pesquisa fazia perguntas, né? O programa, ele está aderente às necessidades, ele está atual, ele tem situações em que ele pode melhorar, e até perguntas assim realmente mais específicas, né? Como que está a qualidade das questões desse programa? Como é que está a qualidade do enunciado dessas questões? Como que está, na tua avaliação, essas alternativas de resposta estão adequadas? Né? Você está satisfeito com o programa como um todo? E essa pesquisa devolveu para a gente uma maneira bem apurada de como melhorar o programa, né? Onde que a gente ia evoluir nesse programa. Porque 67% das pessoas que respondeu essa pesquisa declarou para a gente que as questões que compunham esse programa de certificação, elas não estavam qualificadoras. Elas poderiam melhorar para transformar o candidato que se submete a essa prova em realmente qualificado. E 87% das pessoas que responderam a essa pesquisa declarou para a gente que não estava satisfeito com o programa como ele estava. E sugeriu situações de melhoria para que esse programa ficasse realmente mais satisfatório. E com essa resposta de pesquisa, a gente conseguiu botar o dedo na ferida. Precisava melhorar as questões. Um programa que se propõe a certificar conhecimento, ele tem que ter questões que qualifiquem. Ele tem que fazer perguntas que qualifiquem que a pessoa que está lá do outro lado respondendo sabe a resposta, está respondendo direito. Então, a gente estava falando, né? Vamos ver quantas questões a gente estava falando. Vamos voltar um pouquinho. A gente estava falando de mais de 3.000 questões que compunham todo o banco de questões de prova. A gente estava falando de 103 provas que avaliavam o conhecimento em todas as nossas soluções e de mais ou menos 1.200, mais de 1.200 profissionais que se submetiam a essa prova. Então, de 2014 para 2015, para 2016, o número de profissionais aumentou, o número da rede aumenta, mais profissionais se submetendo à prova. Só que 3.000 questões é bastante coisa. Então, a gente parou e pensou, se a gente repete a ação, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para conseguir 3.000 boas questões e melhorar o nosso programa? Paramos e pensamos, se a gente fizer da mesma forma que a gente fez em 2012 e avaliar pontualmente cada questão com um grupo de profissionais, né, recurso selecionado para isso, pontualmente esse grupo de profissionais vai trabalhar nessas questões e vão devolver para a gente. O que era o impacto disso? O que isso significaria, né? Isso significaria em a gente fazer o pagamento desse recurso, né? O custo que esse grupo, que essa mão de obra teria para a gente, seria de mais ou menos 60 mil reais. E o tempo que eles precisariam para realmente criar as questões, avaliar dentro da nossa necessidade, variava assim de 10 a 14 meses até nós termos essas 3.000 questões de volta para nós dentro do necessário. E um outro impacto que a gente enxergava que isso tinha era que, novamente, as questões estariam restritas a um grupo de profissionais que demonstraram ter domínio da solução, trabalharia nessas 3.000 questões de maneira fechadinha. E isso talvez fosse restrito demais, né?
Então, assim, teríamos um gasto de 60 mil reais, teríamos um período cumprido aí de um ano, mais de um ano, e um grupinho, né, pequeno de pessoas, quando a gente tem uma rede aí que é bem mais de 1.000 pessoas. Como é que que estratégia que a gente vai bolar para poder fazer um bom uso do investimento, talvez usar bem menos do que 60 mil reais, e começando pelas questões, que é a raiz do problema. Se a gente tem um problema, vamos solucionar pela raiz. E daí a gente pensou, não, a gente tem que fazer uma brincadeira, vamos brincar. E aí assim surgiu realmente o jogo Certifica Sênior, um jogo em que todo mundo ganha. Então a gente percebeu que realmente a gamificação poderia solucionar o nosso problema, fazendo uso não só de uma mão de obra restrita de profissionais criando questão, mas de toda uma rede, abrindo para a gente receber conhecimento, receber opinião de toda a rede que no futuro vai se beneficiar desse programa de certificação. E o jogo teria 3 meses de duração. Março, abril e maio. Então a gente já não está mais falando de um ano e meio, a gente está falando de 3 meses. Só que o desafio dele continua o mesmo. A gente precisa ao redor de 3.000 boas questões. Então, assim, por que a gente optou pelo jogo, né? Por que a gamificação podia resolver esse problema? Porque ela tem características inerentes a ela, inerentes ao jogo, que são muito positivas para você criar, produzir e entregar. Então, diversas características de jogos, tais como a participação em grande enredo, levam o jogador a se sentir parte de algo muito importante. Ou também a possibilidade de conquistar vitórias, são fortes fatores motivacionais aos jogadores. Tem ainda um feedback constante que o jogo oferece ao jogador a cada conquista que ele tem durante a participação dele no jogo. Então, a gente conseguiu uma fundamentação teórica e prática e verdadeira de que a gamificação era o caminho. E aí, vamos estruturar esse jogo. Então, o que precisava, né? Precisava ter um regulamento muito claro. Um regulamento de jogo, assim, bem claro, bem explícito, bem transparente para todo mundo. Então, a gente fez o regulamento do jogo. E o regulamento do jogo dizia, assim, tem premiação. Tem premiação, nós vamos fazer uma entrega de prêmios em dinheiro. Vamos fazer uma entrega de prêmio em treinamento, porque é um jogo para promover aprimoramento de conhecimento, o prêmio dele também tem que ser conhecimento. É uma moeda muito justa. E tem que ter um gatilho. Né? Para o jogo começar, né, a primeira aposta é acima de 500 questões. Então, isso estava no regulamento, estava muito claro para toda a rede que ia jogar, todos os convidados a jogarem, que a partir de 500 questões rolava premiação. Premiação individual para cada jogador e premiação para o grupo. Então, vou explicar melhor essa parte de premiação dupla, né? Como eu mencionei lá no começo da apresentação da Sênior, nós temos canais de distribuição. E os nossos canais, os seus colaboradores colaboravam sugerindo questões no jogo sob o nome do canal. Então, o canal que tivesse maior pontuação no final do jogo era premiado com um voucher para assistir a treinamento sem custo adicional. E os jogadores individuais também, com pontuação mais alta, também ganhavam prêmio em dinheiro, né? Que outra coisa constava no nosso regulamento? Constava no nosso regulamento a cartilha para criar questões. Por quê? Porque se eu estou falando que eu tenho uma avaliação que não é formativa, com questões que não são qualificadoras, e é isso que eu quero mudar, então é isso que eu preciso fomentar. Então, a Sênior criou uma cartilha para criação de questão em que faça uma avaliação formativa, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer um enunciado claro, com contexto, com condições e com uma pergunta objetiva no final dele. Então, esse era o enunciado da questão. E a própria questão também deveria trazer 4 alternativas de resposta, sendo apenas uma correta. E isso era explicado dentro de uma cartilha bem resumida, para quem não tinha muita paciência de ler tudo, que é esse quadrinho azul que a gente vê ali no slide. E também a cartilha bem detalhada, explicando o que é o enunciado, o que é um gabarito, o que é um distrator, como eu crio cada um.
bem forte a explicação de como fugir de pegadinha. Então, assim, o regulamento do jogo era bem claro, a cartilha do jogo era bem clara. E esse jogo acontecia numa plataforma. Era uma plataforma colaborativa. E então ficava tudo visível, né? Tudo evidente. A pessoa sugeria o seu jogo, sugeria a sua questão, estaria na plataforma, visível, poderia receber comentários, poderia receber ajustes. Então, eu vou contar um pouco da dinâmica do jogo. Quando um jogador entrava no jogo, ele ganhava 10 votos. Esses 10 votos ele tinha que administrar durante os 3 meses de jogo. Então, para ele sugerir questões dentro daquele formato que a cartilha e o regulamento explicavam, ele empregava de 1 a 3 votos. E ele publicava essa questão dele, essa sugestão de questão dele lá na plataforma, no feed de notícias da plataforma. E aí, os outros votos que ele tinha, ele podia votar em outras questões que outros jogadores haviam sugerido que lhe pareciam boas. Semanalmente, essas questões saíam da plataforma e não ficavam mais visíveis. Então, ou elas eram aprovadas e poderiam vir a compor o novo programa de certificação, ou elas eram rejeitadas porque não estavam de acordo com a cartilha. Nessa situação, o autor era informado disso, recebia orientação e ele podia criar a questão de novo, né, ajustar a questão e sugerir novamente na plataforma. Nesse momento que as questões saíam do visível da plataforma, os autores recebiam seus votos de novo. E é assim que esses 10 votos eram administrados no decorrer do jogo todo. Porque eu ia recebendo questão, sugerindo questão, devolvendo questão, tendo questão aprovada, recebendo voto de novo, votando de novo. Essa era a dinâmica do jogo. Então, assim, o que dentro de todo esse jogo fazia ele dar certo, né? Fazia a pessoa querer sugerir questão, querer votar em questão. Então, um elemento bem importante com o qual esse jogo pôde contar foi o feedback em tempo real. O que isso quer dizer? Quando eu sugeria uma questão e o meu colega assistia, um outro jogador lia a minha questão lá na plataforma, ele já podia dizer, questão muito boa, Drica, parabéns, vou dar 1 voto, vou dar 2 votos, vou dar 3 votos. Ou ele podia dizer, Drica, tua sugestão de questão tá boa, mas tu não pode esquecer da rotina de desconto do auxílio idioma na folha de pagamento do candidato. Então, ele já melhorava a minha questão, ele me ajudava. Então, tinha o feedback do jogador em tempo real. Mas nós também estávamos monitorando o jogo em tempo real. E no minuto que a questão dele fosse aceita, que a sugestão dele fosse aprovada, ele já recebia um retorno do jogo. Ó, tua sugestão foi aprovada. Ó, tua sugestão não foi aprovada, tu pode ajustar isso e aquilo. E isso mantém o jogo vivo, isso mantém o jogador ligado no jogo. Né? A interação da colaboração. Então, quando eu vejo que as pessoas estão colaborando, eu também quero colaborar. Quando eu vejo que as pessoas estão preocupadas com um propósito, eu me conecto a ele e também colaboro. A identificação entre pares, né? Eu não quero jogar porque eu sou muito tímida. Eu não posso sugerir a minha questão lá porque vai aparecer o meu nome. O meu avatar, o meu login, eu sou muito tímida. Mas daí o meu melhor amigo vai lá e bota, o meu coordenador vai lá e sugere, alguém em quem eu confio muito da minha rede vai lá e sugere. Daí eu me identifico com essa pessoa e sugiro também. Então, esse, em específico, elemento, ele foi bastante importante para a gente conseguir o apoio dos dinossauros de conhecimento. Né, das pessoas que estão participando já da Sênior, trabalhando nas soluções desde antes do primeiro programa de certificação. Essas pessoas têm muito conhecimento. E quiseram ajudar, quiseram colaborar quando viram outros do mesmo patamar participando do jogo. Então, o valor de conteúdo foi também um elemento bastante importante, porque isso quer dizer nivelar. Então, quando a gente lançou um regulamento em que informava que essa era a metodologia da questão, ninguém conhecia essa metodologia. Ela era nova para todos os jogadores, tendo 3 meses de casa ou tendo 10 anos de casa. Então, isso nivelou os jogadores no mesmo valor de conteúdo. Isso foi bastante importante. Então, foi um jogo transparente desde o começo, então não tinha ações de espionagem, porque era tudo transparente. Eu sabia que todos nós tínhamos que ter 500 questões para então poder valer prêmio, para então poder começar a competir. Eu sabia que a metodologia era a mesma para mim e para ti. Eu sabia que o valor do prêmio do primeiro lugar era tanto, do segundo era tanto, então não tinha ação de espionagem, era tudo transparente. Esses votos, né? Então eu ficava ansioso para quando meu voto ia voltar para mim, para eu poder continuar apostando nele, igual um poker, né? A recompensa estava lá, brilhando, o ranking toda semana. Eu via lá, quero o primeiro lugar, quero o segundo lugar. E os incentivos, né? Do jogo mesmo, de eu receber votos dos meus pares, né? Nossa, a minha questão teve 51 votos, a minha sugestão de questão. 63 votos é porque ela tá boa mesmo. Então, todos esses elementos são importantes no jogo e são importantes na vida real.
Com todos eles a gente se identifica no nosso dia a dia, no trabalho, em casa. Então, falei do ranking, né? Olha como é que o ranking era. Semanalmente a gente apresentava o ranking de premiação, estava lá, R$ 3.500 mais o título de certificado para o primeiro lugar e outros dinheirinhos para o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. E também tinha o prêmio do canal, né, que era em voucher para treinamento da nossa UCS online, que era bastante importante também. E também aparecia o ranking com o nome dos jogadores. Então, toda semana eu ia lá no ranking ver se meu nome estava lá. Eu sou um dos 5 finalistas, eu sou um dos 5 primeiros colocados, meu canal é um dos 3 primeiros. E aí, tinha dias que esse ranking saía na terça, tinha dias que ele saía na quinta, tinha semanas que ele não saía, porque a gente era maldoso, provocava os jogadores. Então, essa parte também, adrenalina na veia, também colaborou muito, junto com todos os elementos. E daí vocês vão perguntar para mim, tá bom, Drica, tá tudo muito legal, tá tudo muito divertido, mas alcançou o objetivo? Quantas questões tu conseguiu? E quanto tu gastou? Gastou 60 mil reais? E foi só mesmo 3 meses? Então, eu tô aqui para responder para vocês que sim! Foi um investimento muito bem feito, não custou 60 mil reais, ele custou ao redor de 15 mil reais. Ele não demorou 1 ano, 15 meses, 12 meses, ele demorou 3 meses. E pasmem, né? Nós conseguimos realmente 2.700 boas questões. Então, é quase 3.000 boas questões. Então, assim, foi sucesso. Foi uma ação de grande sucesso. A gente não restringiu a criação de novas questões, a manipulação desse conteúdo atualizado a um grupo pequeno. Teve colaboração em nível nacional, uma rede enorme de pessoas colaborando, participando, e com investimento nesse tamanho, o tempo nesse tamanho, teve um impacto muito positivo, mas e a percepção, né? Teve pessoas que não jogaram, tem mesmo as pessoas que jogaram. Como é que foi a percepção para elas? Tá, participei de um negócio divertido, mas foi grandioso, foi assertivo, ele significa uma coisa realmente boa para o programa de certificação, por qual eu vou ser candidato amanhã? A melhor forma de descobrir isso é, de novo, aplicando uma pesquisa de satisfação. Então, depois de 6 meses, né, depois de 4 meses, eu acho, do novo modelo de certificação rodando, já com as novas questões conquistadas lá dentro do Certifica Sênior, nova pesquisa de satisfação foi aplicada. E essa pesquisa mostrou para a gente que realmente toda a rede estava satisfeita com essa atualização, com esse jogo, com esses resultados. Então, nós tivemos, né? Lembra que as questões, elas não validavam realmente, né? Agora elas validam. Agora nós temos uma declaração das pessoas que participaram da pesquisa de satisfação, de que agora, em 78% dessas pessoas aprovam as questões, atestam conhecimento, elas são qualificadoras. Então, isso é um passo bastante grande, assim, no objetivo alcançado. E a satisfação com o novo programa como um todo. Porque o programa mudou. Lembra que nós estávamos falando de 103 provas, né? Conseguimos reduzir para ao redor de 70 provas. Mas como que fez isso? Cortou conteúdo? Não, não cortou conteúdo. Quando eu faço uma avaliação formativa com questões escritas numa metodologia adequada, eu consigo abranger o conhecimento que precisa ser avaliado, tendo menos questões para o candidato responder, provocando menos confusão mental nele na hora que ele está sentado, se submetendo a essa prova. Ele já está nervoso, ele já está ansioso. Ele precisa de uma prova que mostre claramente qual é o raciocínio que ele precisa fazer e que ele responda a resposta que ele já sabe. Se ele não souber, essa avaliação também tem que mostrar. Então, agora temos 73% de satisfação do público-alvo com o novo modelo de certificação. Isso foi excelente. Então, essas pesquisas elas nos ajudaram a melhorar o modelo todo. Nós tínhamos, no modelo anterior, não poderia fazer consulta de conteúdo enquanto fazia prova. O candidato sentava, se submetia à avaliação, à prova de certificação, e ele não podia consultar nenhum conteúdo. Só que quando esse profissional está lá no dia a dia dele, realmente prestando um suporte a um usuário, implantando uma solução no cliente, ele pode e ele deve ler a documentação, ele deve conhecer o banco de soluções. Então, se ele pode fazer isso na vida real, por que ele não pode fazer isso durante a prova de certificação? Pode sim. Então, estruturamos um ambiente na nuvem,
E lá temos base demo, nossa documentação é online, acessível pelo Brasil todo, a qualquer hora, e o candidato durante a prova também pode acessar. Então, com isso, ele vai para a prova assim nervoso, ele vai para a prova assim ansioso, mas ele vai para a prova seguro, de que ele pode contar com o conhecimento dele, porque a prova está jogando no time dele. Os dois estão se formando para continuar atendendo bem toda a rede que usufrui das soluções sênior. Então, tudo isso que eu falei, em números, significa mais de 11 mil interações no jogo, lá no Certifica Sênior, né? Mais de 2.700 novas questões e boas questões que foram aprovadas pela nova metodologia e tiveram seu conteúdo validado. Quando terminou o jogo, nós fizemos rodadas de validação de conteúdo com vários profissionais de referência dentro da organização. Analistas de negócio, analistas de suporte, analistas de desenvolvimento, consultores de implantação, todos os documentadores, todos os testadores, todos os colaboradores sênior que eram referência em conteúdo técnico, em conhecimento técnico, tecnológico das nossas soluções, sentaram e colaboraram na avaliação do conteúdo dessas questões. Então, a gente garantiu que são realmente mais de 2.700 questões validadas tanto com a metodologia quanto com o conhecimento técnico inerente a elas. E a economia financeira disso foi de R$50 mil. Né? Então, um orçamento feito no ano anterior de R$60 mil, ele se comprovou com os mesmos resultados, porém com 50 mil de economia. Isso é bem positivo. Mas será que as pessoas também estão vendo essa coisa assim positiva, ou só eu, que estou do lado de cada jogo, né? Então, quando a gente aplicou a pesquisa de satisfação, a gente deu um espaço para as pessoas envolvidas, para as pessoas da rede sênior, poderem dar depoimentos, poderem declarar com palavras, escreverem seus textos. Qual é o teu depoimento? A iniciativa foi boa? O Certifica Sênior foi positivo? O novo modelo de certificação está bom? E, então, esses foram alguns dos depoimentos que a gente recebeu. Tenho 7 anos de sênior e o modelo de certificação nunca foi tão próximo da nossa realidade como está nesse momento. Então, assim, conseguimos aproximar o momento da avaliação ao momento da vida real. E isso é muito bom, isso é muito positivo, isso é muito coerente. Se eu trabalho de uma maneira no meu dia a dia, a minha prova, quando eu sou colocado à prova, tem que ser pelo menos parecido com a minha realidade do dia a dia. Então, ponto positivo, deu certo. A metodologia atual utilizada para a certificação ficou ótima, possibilitando a consulta do sistema e do help, o que atesta que o profissional sabe identificar onde está a solicitação efetuada dentro do sistema e ele não precisa decorar respostas. Então, assim, quando eu me sento lá para fazer uma prova e eu sei que eu posso usar a documentação, que o meu cliente também usa, o meu usuário também usa, o meu par também usa, eu me preparo para usar essa documentação, eu estudo antes. Porque na hora da prova, a prova é controlada. Eu tenho ali alguns minutos para responder aquela questão. Eu tenho que saber identificar na documentação onde está o raciocínio disso que eu tenho na minha cabeça para embasar se eu estou na linha certa ou não. Então, usar essa consulta na prova não foi só positivo para o candidato poder ir melhor na prova, mas foi positivo para a documentação também. Comprovar como ela é importante, como ela é útil, para toda a rede fazer o uso dela, e para mostrar para a gente que está de trás, né, por trás do trabalho todo, organizando as questões, subindo questão, avaliando questão, a coerência entre esses mundos, né? A documentação que está exposta lá com a questão da prova que está aqui escondidinha sendo sorteada, tem que se manter, tem que permanecer. E mais um depoimento em que o candidato declara que ele teve situações que me despertaram um raciocínio sobre um item que eu não havia pensado. E me ajudou na resposta com um cliente. Ou seja, eu acabei aprendendo com uma prova. Então, pensa que o candidato sentou lá para fazer a prova de certificação técnica naquela solução que ele já trabalha, que ele já implanta, que ele já dá suporte. E aí ele viu lá uma questão de prova que ele precisava raciocinar, responder, leu na documentação, fez ali alguma simulação na base de demonstração da nuvem, respondeu a questão da prova, e na semana seguinte ele foi no cliente e essa situação apareceu para ele na vida real. E ele pode declarar, eu aprendi com a prova. Então, assim, essa percepção, essa declaração, esse depoimento faz a gente perceber que mais do que economia de tempo, economia financeira, mais do que
abranger o conhecimento em nível nacional, realmente o resultado é maravilhoso até para um passo depois da prova. Eu estou aqui fazendo a prova, eu não sei que eu vou atender o cliente lá, mas eu chego lá e identifico que aquele momento lá da prova foi útil, eu aprendi para o futuro. Então, não tem resposta mais bonita do que declarações como essas. E o que tudo isso tem a ver com gestão do conhecimento? Né? O que tudo isso tem a ver com a SBGC? Vamos ver. E todo esse conhecimento que eu falei aqui, que eu estou falando dentro de uma hora, é o conhecimento sênior, é o conhecimento que embasa toda a nossa cadeia de valor. Então, esse conhecimento que eu digo, ele fundamenta a nossa solução de gestão de pessoas, gestão empresarial, de ERP, de acesso e segurança, de logística, de CRM. E esse conhecimento, assim, para fazer uso dessa solução, eu tenho que conhecer a cadeia de valor da sênior, eu tenho que ter uma visão sistêmica bem ampliada, tenho que saber aplicar esse conhecimento no meu dia a dia. Esse conhecimento ele é relevante para o meu resultado, porque alguma parte desse conhecimento, algum fragmento dele que eu não tenho entendido direito, vai se refletir no meu uso, no uso que eu faço dele durante o dia. Já se eu tenho esse conhecimento, eu comprovo ele, eu consigo mostrar que eu tenho ele de fato, sei aplicar, é diferenciação, é diferenciado, para mim como profissional, para o nome sênior que eu carrego no meu crachá. Então, ele está disseminado por todo o país, uma vez que o programa de certificação realmente ele é aplicado a todo profissional da rede sênior no país. E ele é acessível por plataformas de conhecimento, uma vez que a gente tem a plataforma da Universidade Corporativa, o CS Online, e teve a plataforma do jogo, tem a plataforma do 0800net, que é por onde o cliente entra em contato com a gente e pede a solução de um problema, de uma situação que ele está vivenciando. Então, é o conhecimento que, de fato, é relevante e sustenta toda a sênior. E esse conhecimento, ele tem que ser retido, tem que ser disseminado, tem que ser desenvolvido, tem que ser utilizado. E assim ele vai se reciclando, se atualizando e revivendo a cada dia. E com esse programa de certificação e com aquele jogo das certificações, isso foi conseguido. Então, quando eu tenho questões que são criadas colaborativamente, são incorporadas a um programa de certificação perene, esse conhecimento está retido. Uma vez que eu vou lá, me submeto a uma prova de certificação hoje, amanhã, mês que vem, vejo uma questão da prova com a qual eu não estou muito de acordo, porque eu acho que ela está limitada, eu acho que ela está dúbia, eu acho que ela pode ser melhor, pode ser mais aprimorada. Posso entrar no 0800net, que é uma plataforma que a gente tem que também usa para que o candidato da prova sugira a melhoria de cada questão. Então, quando eu faço isso, eu estou disseminando colaborativamente esse conhecimento. A questão que foi criada lá no Certifica pode ser avaliada hoje, pode ser ajustada e melhorada hoje por um candidato que está lá sentado fazendo a prova. Então, esse conhecimento está sendo disseminado. E essas questões continuam sendo criadas. Para criar, eu tenho que pegar o conhecimento e desenvolver ele, botar ele no papel e criar uma questão. Então, o conhecimento está sendo desenvolvido. E uma vez que as provas estão dentro do programa de certificação e são perenes, ele está sendo utilizado. Esse conhecimento está sendo utilizado a cada vez que um candidato senta para realizar uma prova. E isso tudo está apoiado sobre o quê? Está apoiado sobre os ambientes virtuais que facilitam toda essa gestão de conhecimento. Então, tivemos a plataforma do jogo, hoje temos a plataforma onde as provas virtuais acontecem, temos a plataforma que abriga o conhecimento dessas provas, dessas certificações, também abriga o treinamento, também abriga uma atualização, e temos a plataforma que permite a contínua sugestão de melhoria para uma prova já implantada e já acontecendo. Então, tá aqui, esse exemplo, esse desenho é um exemplo da vida real. Ele acontece e é gestão do conhecimento de fato. Então, tudo isso trouxe para a gente o quê? Um monte de aprendizado, né? Então, a gente listou os aprendizados para compartilhar com vocês. Então, os elementos do jogo, eles seduzem e engajam no jogo e fora do jogo. A transferência de conhecimento tácito ocorre com pouca intervenção da área gestora do processo. Então, aquele conhecimento tácito que eu tenho, quando ele é colocado na colaboração, a intervenção da área gestora é menor e com isso ele flui. Na comunidade expurga o que não está adequado. Na primeira vez que a gente sugeriu o jogo Certifica Sênior para a diretoria e liderança, veio o medo do lixo. Vai gerar lixo, internet gera lixo, colaboração gera lixo. Não gera, porque a comunidade está engajada no mesmo propósito e expurga o que for o conteúdo inadequado. Então, a comunidade implementa a melhoria onde vê oportunidade
e valoriza contribuições diferenciadas. Então, a gente tem que confiar na comunidade, porque estamos todos juntos para fazer a mesma coisa. O engajamento amplia a escala do conhecimento técnico de maneira massiva. Porque quando eu estou engajado, está todo mundo engajado, o conhecimento fica massivo. O processo de certificação técnica de gestão contínua provoca a retenção do conhecimento gerado. Então, hoje ainda, se você conversar com as pessoas que participaram do certificação e que sugeriram questões, eles ainda lembram de questões que eles criaram, de questões que receberam ajuste de melhoria, fica retido. Regras de incentivo na política de certificação motivam os profissionais a sugerir melhoria constante. Então, a gente teve que trazer o mesmo incentivo que a gente aprendeu a usar no jogo, a gente trouxe para o novo programa de certificação. Então, tem o reconhecimento do profissional certificado, em blocos de conhecimento, em nível bronze, prata e ouro. Esse incentivo continua. E a implantação de um processo de renovação e manutenção contínua do banco de questões é essencial. Então, a gente não pode mais fazer revisão pontual da certificação das questões. É contínuo esse processo. Então, vamos ver aqui algumas perguntinhas, né? Teve uma pergunta sobre os votos. No uso dos votos, não aconteceu manipulação com gente votando apenas nas questões dos colegas, amigos e gente conhecida? Olha, até tentaram, né? No começo é muito fácil. Vamos trocar, eu voto em ti, tu vota em mim. Só que as tuas questões estão lá, as questões do meu melhor amigo estão numa plataforma aberta, concorrendo com as melhores questões do jogo. Então, a minha atenção ela vai ser chamada para as melhores questões do jogo. Por mais que eu queira fazer uma manipulação de votos, fica difícil, entende? Por que eu vou empregar um voto numa questão que está mais ou menos pobre porque o cara é meu melhor amigo, se eu vou ganhar mais votando realmente numa questão melhor? Na verdade, essa manipulação pode até ter começado assim, mas ela continuou na questão do ajuste, sabe? Eu entro lá para votar na questão do meu amigo e já sugiro, ó, dei um voto só e acho que o ajuste que tu devia fazer é esse e aquele. Daí o cara sugere de novo, agora dei 3 votos, muito legal, gostei. Então, assim, é uma tentativa que não se mantém. Porque quando há o engajamento verdadeiro dos jogadores, da comunidade, isso não se mantém. Outra pergunta, né? Como foi desenvolvido o ambiente de gamificação? Foi construído do zero? Foi acoplado a alguma base de conhecimento pré-existente? Não. Foi feito todo do zero. A plataforma que a gente usou não é plataforma de jogo, é uma plataforma bem famosa, se chama User Voice, acho que alguns de vocês conhecem, e ela foi criada fundamentalmente para solicitar feedback. Então, eu presto um serviço e quero saber se o meu serviço está sendo bem visto. O feedback dos meus clientes com relação a ele é qual? Eu vou lá no User Voice e colho esse feedback. E aí, a Sênior, a Universidade Corporativa, neste momento, comprou uma licença de uso durante 4 meses e fez o uso da plataforma para gamificação. Então, a gente colocou na cartilha quais eram as regras de uso, a questão dos votos. Então, assim, quando eu sugeria uma questão, o nome disso era feedback, era sugestão. Então, assim, não era uma plataforma gamificada, não foi desenvolvida por programadores de games, nós adaptamos essa plataforma e atendeu ao propósito perfeitamente. Drica, tive problemas com a minha conexão, a minha dúvida já foi respondida. Esses jogos de certificação são direcionados apenas para produtos ou também para o time técnico? Nova linguagem, nova tecnologia. Foi um jogo que a gente fez pontualmente e ele foi focado realmente em ter questões de conhecimento técnico das soluções sênior. Então, não havia questões sobre Java, sobre Delphi, sobre Angular, não era com foco em tecnologia, não era com foco em programação, era com foco nas soluções sênior. Esse jogo durou 3 meses. Então, hoje a gente não tem uma gamificação acontecendo, não tem uma gamificação rolando com esse propósito, nessa plataforma, com esses padrões, né? Mas sim, nós temos outras iniciativas de gamificação acontecendo nos nossos andares de desenvolvimento e tecnologia, que realmente envolvem desde conhecimento tecnológico até comportamental, que também é uma área de conhecimento bem rica para aplicar a gamificação. A partir da gamificação, a gente realmente se compromete mais nas atitudes e nos comportamentos. Como foi trabalhada a gestão da quantidade de tempo que os colaboradores ficavam jogando versus a atividade normal do dia a dia? O dia jogar fora do ambiente de trabalho
O RH está preocupado com questões trabalhistas, e com razão, está preocupado mesmo. Então, funciona assim, ó, era um jogo que o primeiro, segundo, terceiro lugar ganhava dinheiro. Então, era um jogo que, se eu decidisse participar, ele não tinha a ver com a minha remuneração, então eu não participava no meu horário comercial. Então, o colaborador sênior, ele podia sugerir questões e votar nelas nos horários que não eram horários comerciais, então na hora do almoço, de noite, de manhã cedo, ele entrava na plataforma, no horário não comercial. E a questão que ele criava, a questão que ele sugeria no jogo, não era feita dentro do horário comercial também, entende? Era feita no outro horário, no horário de lazer, no horário de estudo, no outro horário da vida dele que ele se propunha fazer. Porque uma vez que ele chegasse lá no primeiro lugar, ele ganhava esse prêmio em dinheiro. E esse prêmio em dinheiro não era uma hora extra, não era uma remuneração, não era um salário. Então as coisas não podiam. As coisas competiam e era de bom senso dele, realmente, e era a regra do jogo, ele fazer uso do outro período que ele tem na vida dele para participar do jogo. Então nós não incentivamos que fossem sugeridas questões e que fosse jogado no horário comercial. Já a rede sênior teve a flexibilidade diferenciada, porque os canais, por exemplo, de distribuição, puderam convidar os seus colaboradores a colaborar durante o horário comercial, porque ali dentro era um acordo do canal, não era um acordo direto da sênior, entende? Mas o convite era para realmente você jogar e aprimorar o teu conhecimento fora do horário comercial. E isso não foi um impeditivo. Muitos colaboradores participaram do jogo fora do horário comercial porque enxergaram valor nessa iniciativa. Mais alguma perguntinha que vocês queiram me mandar? Algum comentário que vocês queiram fazer? Consegui responder tudo, então? Oi, Rafa, tudo bem? Quanto aos votos, vocês trabalharam com qualquer um, podendo votar em qualquer questão? Ou existia alguma limitação de votação? Algo como só poderia votar 10 ou 1 ou... Não, assim, era assim. Vou tentar explicar, vamos ver se fica claro. O candidato recebia 10 votos. Eu podia, em uma questão que eu acho boa, votar de 1 a 3. Então, eu tinha que administrar. Se eu achasse 10 questões muito boas, eu só tinha 10 votos. Daí eu ia ter que dar um voto para cada uma. Se eu achasse 15 questões muito boas, eu votava os 10 votos que eu tinha agora e esperava eles voltarem para mim, porque quando aquela questão que eu votei foi aprovada ou reprovada, a questão sai da plataforma e o voto volta para mim. Aí eu ia lá e votava na 11ª, 12ª, 14ª questão que eu gostei. Então, não tinha limite de voto para entregar, não tinha limite de questão para sugerir. O limite era você administrar seus 10 votos, podendo empregar de 1 a 3 numa questão que eu sugeria ou numa questão que eu votava, que eu aprovava por ser boa. Essa era a limitação. Respondi? Mais alguma perguntinha que vocês queiram fazer? Alguma curiosidade que vocês tenham? Aproveitem. Beleza. Quero agradecer bastante pela participação de ex-colegas de trabalho, né? Fico muito feliz que a gente mantém contato e que a gente se ajuda aqui, né? Nessa troca de conhecimento. Atuais colegas de trabalho também e todos os amigos da SBGC, né? Drica, tem uma curadoria das perguntas? Tinha, excelente pergunta. Tinha sim. Era assim, ó, o primeiro filtro das questões para a prova de certificação era a metodologia. Então a cartilha mostrava, a metodologia é a seguinte: enunciado tem que ter introdução, contexto, condições, pergunta objetiva. 4 alternativas de resposta, somente uma correta. Todas as questões que entravam fora dessa metodologia já era o primeiro corte. Não vai ser aceito, porque a regra é clara. E a segunda curadoria, então, aconteceu depois do fim do jogo, com bastante calma. Nós tivemos profissionais referência nos assuntos de conhecimento técnico das soluções para avaliar o conhecimento técnico das questões. Então, assim, ó, essa questão é muito boa, ela aborda realmente a rotina de crachá de visitante lá na catraca do cliente. Entende? Tinha, sim, uma curadoria das questões. Sobre o processo,
Você consideraria este mesmo processo em uma realidade mais técnica? Consideraria. Consideraria. Porque do que eu entendo vivendo com os nerds que eu tanto amo, com o público da tecnologia que eu tanto gosto. Dá para fazer jogo de qualquer assunto. E quanto mais rica a tua proposta de jogo, com matemática, passando assim, ó, só do incentivo do voto da premiação, faz algo mais rico, né? Você vai conseguir para qualquer assunto. E conhecimento esse povo tem. E experiência de jogo também. Tá aí o CS, tá aí o BF, tá aí o RPG, que não me deixa mentir. Então, sim, eu acredito que para várias realidades a gamificação é bem, bem útil. Até eu uso no meu filho em casa para ele me ajudar a botar roupa para lavar. Ou só aprovação direta baseada em votos. Não era aprovação direta baseada em votos. Obrigado pelas respostas. De nada, Guilherme. Muito obrigado por ter participado aqui comigo. Quantas pessoas fizeram a avaliação final? Deu muito trabalho. Deu bastante trabalho. Muitas pessoas fizeram, mas foi de novo assim, aquela coisa da colaboração, né? Uma caixa pesada que todos ajudam a carregar fica mais leve, né? Então isso empregou assim, ó, 6 horas, 8 horas, talvez até 15 horas por mês ali de um profissional com bastante conhecimento. Então, assim, deu bastante trabalho, mas a gente foi administrando, foi com a agenda de quem pôde, com a agenda de quem enxergava valor. Então, assim, tivemos realmente profissionais que disseram, não, eu bato no peito, eu domino essa área, é a minha área de análise de negócio. E eu quero empregar 40 horas nisso, eu vou dar um jeito. E aí o coordenador falou, não, 40 horas é muito, vamos negociar. Então, assim, coisas muito boas dão muito trabalho, mas quando todos estão engajados, a gente faz dar certo, sem ter perda de outras entregas. Né? Então tá. Fico bem contente. Agradeço a SBGC por essa oportunidade. Eu gostei muito de estar aqui conversando com todo mundo. Eu agradeço por vocês estarem me assistindo. Até minhas colegas de dança estão aí também. Agradeço bastante. Família, todo mundo. Muito obrigada. E vamos sempre continuar trocando, né? Figurinhas. Tô no Facebook, tô na Sênior, tô no meu celular. É só a gente ir se falando. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde.